A seguir, programa Resgate. O programa a seguir contém o recurso de audiodescrição. O programa a seguir é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá amigos, estamos aqui iniciando mais um programa Resgate para a glória do nosso Deus. Eu sou o pastor Altamiro Alves, hoje nós temos aqui o nosso convidado. O bispo não está aqui hoje, pois está fazendo aí um tratamento e hoje ele não está. Mas nós temos aqui hoje a presença do pastor Charles, que daqui a pouco vai estar cumprimentando a todos vocês. E nós temos um assunto muito importante aqui hoje, que é o assunto da hora. É o assunto de que realmente nós temos que estar preparados para estar falando sobre ele e recebendo também o que esse assunto vai trazer. Fique ligado, não saia daí, porque olha, o programa Resgate hoje vai trazer orientações maravilhosas. Eu tenho hoje aqui o pastor Charles, da Igreja Nação de Cristo, que vai cumprimentar todos vocês. Vamos lá, pastor, a paz. Paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Estamos aí para poder cooperar naquilo que o Senhor nos dê a graça. Pastor Charles, a Igreja é Nação de Cristo, né, da qual o senhor é presidente? Sim, Igreja Nação de Cristo. Onde estamos em Contagem, na região do Eldorado, em Contagem. Há 10 anos agora, a igreja está fazendo 10 anos. E Deus tem abençoado, temos lá acompanhado um trabalho maravilhoso, porque Deus tem derramado graça sobre nossas vidas. Muito bem. Gente, você sabe que o programa Resgate tem uma finalidade, um objetivo. É de realmente mostrar os problemas e buscar soluções. Pastor Charles, nós estamos em meio a uma geração muito sofrida, em vários setores, no âmbito espiritual, material, físicos, saúde e tantas coisas mais. Mas hoje este programa nós temos trazido aqui pessoas que eram viciadas em drogas, era traficante e conseguiu a libertação, recebeu libertação. O trabalho que a igreja evangélica tem feito para o resgate das pessoas, para ajudar as pessoas, é um trabalho que de repente não tem sido mostrado e por isso não tem sido reconhecido. Na verdade, nós, pastores, as igrejas evangélicas, têm feito um trabalho social extraordinário, inclusive em Belo Horizonte, que Belo Horizonte, por ser a terceira capital do país, nós estamos hoje com uma dificuldade muito grande com pessoas em situação de rua, pessoas que estão no vício das drogas. Nós estávamos comentando aqui nos programas anteriores que há pessoas, pastor, que estão ali em situação de rua, dormindo debaixo das marquises, das pontes, e são pessoas formadas, temos ali advogados, engenheiros que se entregaram. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, sobre depressão também, mas a pessoa se entregou e aí o vício dominou e a pessoa não consegue sair. E nós temos tido um trabalho da igreja, tanto externo quanto interno, que temos conquistado essas pessoas para Cristo, temos tirado essas pessoas de situação de vício, de drogas, de situação de rua, mas nós precisamos ter um apoio para abranger mais, para chegar mais longe, para alcançar mais pessoas. E minha pergunta é, pastor, a igreja, o senhor como pastor, a sua experiência que tem, o que a igreja do Senhor Jesus tem feito, inclusive com a sua experiência, para salvar essas pessoas, tirar essas pessoas dessa vida tão horrível e trazer para a família e trazer para o seio da sociedade? Pois é, a igreja ela tem feito muito trabalho. De certa forma nós, né, eu reconheço que a igreja evangélica tem despertado nos últimos tempos, né? Vou começar dizendo assim, pastor, eu entendo que quando Martim Lutero ele desvincula da igreja, e uma das teses dele, um dos questionamentos dele, é que a nossa salvação ela vem pela fé e não por obras. Isso, por muitos anos, a igreja entendeu errado esse quesito, mas agora, graças a Deus, a igreja tem trabalhado, tem entendido que a obra social ela é importante, é necessária,
pastor tem falado uma coisa assim que tem chamado muita atenção, quantas pessoas de rua, como nunca houve, né, em Belo Horizonte, em outras capitais, né, Europa, a gente vai à Europa, as pessoas, Nova York, as pessoas estão ali lançadas num quadro que não são delas, e não estão ali porque querem. E nós, como servos de Deus, temos a obrigação de, como esse programa tem um nome maravilhoso, de resgatá-los, né? Estão ali, precisam ser apoiados, e concordo plenamente com o senhor. Precisamos fazer, e não só fazer, precisamos também mostrar, porque aquilo que não é visto não é lembrado. E uma das maneiras poderosas de pregar o Evangelho é fazer a boa ação, e este talvez é o primeiro caminho que precisamos lançar para depois alcançar o coração para Jesus. Nós temos na igreja Despertar da Fé várias e várias pessoas que eram da vida do crime, que eram traficantes, inclusive nós trouxemos alguns aqui já, e que alcançou a libertação através do apoio da igreja, tanto social quanto espiritual, né? Eu creio que o irmão, o pastor também, tem essa experiência de pessoas nessa sua trajetória pastoral que já alcançou libertação, já saiu do sofrimento do submundo, porque um dia conheceu a Jesus, um dia conheceu vocês levaram esta palavra. Sim, sim. Também temos experiência. Pastor, isso é tremendo. Se a gente for observar, este é o povo de Deus. Eu tenho um jargão que eu coloco quando eu vou pregar, quando eu estou nas igrejas, e chego numa cidade e eu faço uma pergunta. Eu faço assim, se Jesus estivesse andando nessa cidade hoje, onde ele estaria? E muitas pessoas pensam que ele estaria nas igrejas. Não estaria nas igrejas. Jesus estaria lá nos prostíbulos, Jesus estaria rodando pela noite, alcançando essas pessoas. Isso a gente percebe que este é o povo escolhido por Deus, e muitas vezes nós esquecemos disso. O exército de Davi começa com pessoas assim na caverna de Adulão. O ministério de Jesus começa com pessoas assim também renegadas, pessoas que estavam sem esperança, pessoas colocadas à margem da sociedade, e continua sendo assim. Então, quando o pastor fala, né, quando a gente consegue resgatar alguém, alcançar alguém, quando essa pessoa converte, são pessoas que são verdadeiramente poderosas para o reino de Deus. E nós temos que ficar muito atentos a isto, né? Porque Jesus está sendo visitado, cuidado, e ele fala assim, né? Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. E então o ministério, o evangelho, ele precisa passar por esse caminho, e nós também temos boas experiências assim, pastor. Isso nos motiva a continuar fazendo. Amém. Inclusive, eu estava conversando com o pastor Charles, antes de virmos para o estúdio, ele estava me contando a sua experiência e que te trouxe motivação no seu trabalho pastoral, de ver tantas pessoas sofrendo, inclusive com depressão, e o pastor, ele estudou e fez o curso para ajudar estas pessoas, neurociência, né? Ele cursou neurociência, é formado e trabalha nesta área, e é um assunto que é o assunto da hora, é sobre depressão. Vamos estar falando daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos estar falando sobre a depressão. Pega o seu telefone agora, passa uma mensagem para alguém, fala, olha, liga aí na Rede Universo TV, canal 51, canal 51 Belo Horizonte e várias cidades próximas de Belo Horizonte. Agora, Três Pontas é o canal 24.1, que é a Rede Universo TV na cidade de Três Pontas. Pega o seu telefone e manda uma mensagem para alguém. Olha, sintoniza, porque o pastor vai falar, eles vão comentar agora sobre a depressão, como se ver livre da depressão, o que causa a depressão. Vamos falar sobre a depressão à luz da Bíblia e vamos falar da depressão no mundo secular, por que tem acontecido isso, por que traz este mal para as pessoas, e é o que está atingindo milhares e milhares de pessoas. Então fique ligado que nós vamos voltar falando desse assunto. É um assunto realmente que muitas pessoas querem ouvir e saber como ficar livre de tal situação. Vamos a um break, já já estamos de volta. Não saia daí, daqui a pouco. Universo TV,
uma nova opção para você. Olá pessoal, aqui é a cantora Mari Borges e eu também estou ligadinha na Rede Universo TV. Uhul! Eu sou Maria Gomes e eu estou ligadinha na Rede Universo TV. Olá queridos, eu sou o cantor Regis Danese e eu também estou ligadinho aqui na Rede Universo TV. Olá queridos, aqui é a Midinha Lima e eu estou ligadinha com vocês aí na Rede Universo TV. Deus abençoe. Fala querido, Daniel Araújo, pastorzão na área, eu também tô ligado na Universo TV, viu? Tamo junto, BH, valeu! Olá pessoal, aqui quem fala é Leonardo Gonçalves, eu também estou ligadíssimo na Rede Universo TV. Deus abençoe você. Reuniões que transformam vidas. Louvor, palavra e orações fortes. Quem participa sabe dizer a importância de reuniões como essa. São milhares de vidas transformadas. Participe de uma de nossas reuniões. Sua vida nunca mais será a mesma. Em meio às adversidades da vida, depressão, vontade de morrer, vícios, Covid-19, vida sentimental frustrada, desemprego, falência e a pandemia que assola milhares de pessoas. Deus levantou um homem sério com o dom de milagres para ajudar a quem precisa de um milagre urgente. Pastor Altamiro Alves, que através da oração poderosa tem curado milhares de pessoas. Pastor Altamiro Alves, o escolhido de Deus. É isso aí, estamos de volta com o programa Resgate, o programa que vai trazer a bênção de Deus para você, a solução para este problema que você acha que não tem solução. Inclusive, vamos falar sobre isso porque o que é a depressão? O que leva à depressão? Como se comportar em uma situação como esta? Vamos comentar sobre a depressão e nós temos aqui o pastor Charles, que hoje, para a glória de Deus, um especialista nessa área. E, na verdade, a gente sabe que ninguém está livre da depressão. Nós temos é que saber como nos livrar dela, né? Nós temos que saber como combater este mal e como que vem a depressão. Gente, é um assunto muito importante, por isso que eu disse, pega o seu telefone, passa uma mensagem para alguém, ou depois também, este programa vai ficar gravado, você pode ir nas redes sociais, coloca aí na tela as nossas redes sociais, você pode ir lá no YouTube, você pode ir no Instagram, que vai estar lá este programa gravado para você copiar o link e mandar para alguém. E afinal de contas também nos siga lá nas redes sociais, porque lá sempre que tiver coisa nova você vai ser anunciado e você vai então está assistindo o que vem de novo aqui na nossa programação. Está lá as redes sociais, você vai anotar para depois você então fazer o contato. Mas, vamos lá, pastor Charles, um assunto que é um assunto polêmico dos nossos dias e que muitos até estão buscando a medicina, buscando soluções e de repente a igreja do Senhor tem soluções que às vezes não precisa nem da medicina para essa área de depressão. O senhor estudou neurociência e como pastor tem trabalhado na igreja, né, o pastor tem aquele jeito, aquele cuidado mediante a palavra do Senhor e do lado espiritual para aconselhar e ajudar as pessoas neste momento de depressão. Mas vamos lá, primeiramente, pastor, o que é a depressão? O que causa a depressão? Mesmo como pastor, você pode responder como pastor e como neurociência, que é o curso que o senhor fez. Porque hoje nós temos um número muito expressivo de pessoas que está em depressão. Sim, a depressão, a primeira coisa que nós temos que aceitar que depressão é uma doença.
Primeira coisa que nós temos que entender. É uma doença, eu vou comparar assim, uma doença muito comum. É como se fosse uma gripe. A depressão, todos nós passamos ou passaremos por ela se a gente viver nessa terra. Depressão são momentos que a gente vive, vamos dizer, de pressão. Aquele momento que a gente está para baixo, né? A palavra depressão quer dizer buraco, né? Então, assim, depressão é uma doença, a primeira coisa que nós temos que aceitar, e muito comum. Jesus passa por um momento, quando ele fala, né, que a alma dele estava triste para a morte, ali quando ele está indo para o Gólgota, o profeta Elias, ele pede a morte, né, para Deus, porque ele se sentia tão pressionado ali, perseguido por Acabe, Jezabel. E a gente vai ver que homens e mulheres de Deus, na Bíblia, passaram por esse problema. Então é um problema muito comum, pastor, que sempre acompanhou a humanidade. É uma doença e uma doença da alma. Quando o pastor pergunta assim o que causa depressão, aí sim, aí são várias portas que vêm trazendo a depressão. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos que entender isso. Então a doença ela pode se estabelecer, vamos dizer, num desses campos que nós temos, né? A depressão pode ser uma doença patológica. Existe a depressão que ela é hereditária. Tem pessoas que nasceram com predisposição à depressão e precisam ser acompanhados pelo médico, precisam tomar medicamento, precisam fazer a compensação de hormônio. Então é muito importante aceitar isso. Mesmo o crente tem que entender, porque a medicina, meu irmão, é o braço de Deus. Deus cura também através do médico. Então a depressão ela pode ser patológica. A pessoa nasce com essa predisposição, uma disfunção de hormônio. A depressão pode ser adquirida em qualquer fase da nossa vida. Quando perdemos um ente querido, quando perdemos um trabalho, perdemos um emprego, quando somos traídos, quando somos abandonados, passamos por um momento de dificuldade, nós entramos num momento de depressão. Então, a depressão tem várias portas de entrar. E o diabo, claro, aproveita as oportunidades para lançar sobre nós também um fardo, além da nossa capacidade, que nos põe também em depressão. Então, depressão, pastor, ela é uma doença, ela vai se alojar na vida de todos nós, dado um momento da vida, todos nós estamos sujeitos à depressão, mas ela tem que ser um momento. O segredo de lidar com a depressão é você saber que vai ser um momento na sua vida. Agora, se você não sair desse momento, aí está o perigo. Sim. Aí ela passa a ser uma porta, um portal que leva as pessoas a situações deprimentes e inclusive ao suicídio, né? O pastor sabe que eu sou oficial do Corpo de Bombeiros, né? E já atendi muitas ocorrências de suicídio, e isso foi também que me despertou muito para essa área de estudo e pesquisa. E se você for analisar o histórico de uma pessoa que dá cabo da vida, né? Uma pessoa que está ali deitada num quarto escuro por muitos dias, não toma banho, aquela situação toda, você vai investigando, você vai ver que ele entrou num quadro depressivo e não foi tratado. Então, depressão é uma doença, ela tem várias portas, mas a gente não pode permanecer nela, ela tem que passar na nossa vida. E a depressão, pastor, segundo o senhor está dizendo, ela leva para vários caminhos. Tem o caminho do suicídio, né, como o senhor acabou de dizer, e tem pessoas, a gente vê que Belo Horizonte está cheio de pessoas em situação de rua, cheio de pessoas no vício das drogas, que se entregaram e hoje estão vivendo nas ruas, deixou família, deixou escritório, deixou empresa, está na rua. A depressão faz isso? Sim, sim. É mais comum, o viciado, ele está procurando uma compensação de prazer, pastor. Porque o senhor estava falando que, às vezes por causa de uma traição, por causa de uma perda, né? Desilusão. Igual no Rio Grande do Sul, por exemplo, eu estava conversando sempre com um pastor de lá, e ele estava me falando, pastor, o que tem de pessoas aqui agora, hoje, com depressão, síndrome do pânico, porque perdeu tudo, perdeu entes queridos. Com certeza. Então, a depressão faz isso, leva a pessoa para sair de casa e ficar numa situação de rua, nas drogas. Sim, sim. Inclusive, no Rio Grande do Sul já é uma preocupação, né? Há que se prever essa onda de doença da alma, doença da mente, dado essa tragédia que aconteceu. A depressão é exatamente isso, é um trauma que dá início àquilo. E quando o pastor pergunta, né, do viciado, a pessoa que expõe a vida ao perigo,
usando drogas, né? Um sexo desenfreado. O que a pessoa está procurando, pastor? A pessoa está procurando hormônios de prazer, que a bebida dá, que o vício dá. Isso muitas vezes para compensar essa depressão. Se a pessoa não viver aquele momento, ela entra numa tristeza. A gente vai observar que o viciado, quando ele sofre aquela recaída, quando ele tem ali a abstinência da droga, é exatamente isso, porque aquele vazio volta. Então ele volta a usar a droga e tal. Então é de fato uma tentativa de compensar, né, essa necessidade que é tratar a depressão muitas vezes. Agora, querido telespectador, muito importante o que nós estamos ouvindo aqui. É por isso que este programa Resgate traz os problemas e busca soluções. Então eu vejo aqui no pastor Charles mais uma pessoa para integrar-se à nossa equipe de estar resgatando vidas. Resgatando vidas. Porque uma coisa que é tão gratificante para a vida de uma pessoa ou de um pastor principalmente, é você tirar uma pessoa de uma situação deprimente, terrível, que está no vício das drogas. Às vezes, de repente, como a gente está falando, tem várias pessoas de cursos superiores, deixou o escritório, está na rua, está usando drogas, se entregou, como o pastor acabou de dizer. É uma necessidade que ele tem, um vazio que ele tem, que acha que não tem outra coisa para preencher, o que vai preencher é as drogas. Quando acha que não vai preencher de jeito nenhum, é o suicídio. Mas nós temos a solução. Tanto o pastor Charles, nessa formação que ele tem, quanto também na área espiritual, nós temos a solução. E é por isso que nós precisamos trabalharmos para conseguirmos esse ponto de apoio para receber estas pessoas. Como eu tenho mostrado aqui no nosso programa, né, nós estamos construindo no sítio que nós temos, que é o sítio da igreja, e com tanto amor para nós estarmos recolhendo essas pessoas e trazendo para estas pessoas o trabalho espiritual, um estudo na área que o pastor tem formado, a neurociência e psicólogo, pessoas para estar cuidando dessas pessoas, para resgatar estas pessoas para o seio familiar e para o seio da sociedade. Então, uma coisa que é tão gratificante para nós, pastor, é quando a gente vê, por exemplo, eu tenho na igreja, eu já falei aqui, pessoas que hoje é obreiro da igreja, hoje ele é pastor, hoje ele é um líder de célula, e antes ele era dominador da boca, é ele que dominava a boca, é ele que fazia o tráfico, e hoje a gente se sente tão feliz, eu me sinto tão feliz, quando nós temos um retiro espiritual que é chamado Encontro com Deus, e nós levamos uma época um traficante, não vou falar da região aí, mas é um traficante que era da pesada, ele era o patrão, como eles dizem, né? E ele foi para o encontro, através de uma célula, né? Ele foi para o encontro com Deus, esse retiro espiritual, num sítio que a gente alugou e tal, e hoje nós estamos procurando construir o nosso próprio sítio para ter mais facilidade. E nas ministrações que tivemos naquele encontro, a gente viu que aquele traficante, ele começou a absorver aquela ministração. E até o final daquele encontro, aquele retiro espiritual, ele já estava de joelho no chão, chorando, e chorava desesperadamente, porque ali veio realmente uma unção de arrependimento, que trouxe o arrependimento sincero, e aí o Espírito Santo achou lugar no coração dele para fazer a libertação total. E aquele moço, ele veio do encontro com Deus. Chega na igreja, ele disse: pastor, minha vida está mudada. Nunca mais eu volto para este caminho. Quer dizer, foi através de quê? De uma palestra, através de um encontro com Deus. E ainda nós temos ainda as pessoas que, como o senhor, que tem esse grau de formação para ajudar pessoas na depressão, imagina como vai ser o nosso trabalho para ajudar essas pessoas. Tem muitas pessoas que não acreditam no que eu falo, pastor. Que eu já falei com várias, pastor, mas isso não tem jeito. E são as pessoas pessimistas que para tudo tem jeito. Eu tenho falado assim, gente, eu no meu coração
Eu tenho planos e projetos para essas pessoas em situação de rua. Com a igreja, nós temos feito isso, tirado pessoas da vida do crime através da igreja. Agora, imagine se nós tivermos um local onde nós temos liberdade para trabalhar, levar os profissionais da área da saúde também, juntando os profissionais da área da saúde com as pessoas da área espiritual, nós vamos conseguir libertar muitas pessoas. Libertação plena. Né? Libertar muitas vidas. Eu fico, sinceramente, pastor, eu fico com muita dó quando eu vejo, porque eu estava com a igreja na Avenida Olegário Maciel, até pouco tempo, e é o local exatamente que fica muitos moradores de rua, muitos dependentes químicos ali, que entrava na igreja e tal. A gente vê que são pessoas que não é bandido, é pessoa do bem que entrou naquela vida, mas daqui a pouco ele vai roubar para sustentar o seu vício, que não é o perfil do camarada, não é. E aí é onde vem aquela dor. Eu falo, puxa vida, eu tenho que ter um lugar, nós temos que ter um lugar para levar essas pessoas. E temos pessoas profissionais na área da saúde, quanto também na área espiritual, que é o nosso caso, e o senhor também está na área da saúde, que é a neurociência, né? A neurociência. Então, unidos, vamos fazer um grande trabalho para que nós possamos tirar essas pessoas dessa situação, trazer para o seio da família e para o seio da sociedade. Pastor, agora vamos lá, daqui a pouco nós vamos ter um break e vamos voltar para fazer a oração, mas como tem sido esse trabalho de neurociência? Como tem sido o trabalho? Você tem trabalhado dessa forma para ajudar as pessoas a sair da depressão? Qual que é o caminho para isso? A pessoa tem que ligar, o senhor visita, ou já tem um local para trabalhar com essas pessoas? Como tem sido? Primeiro só para os irmãos entenderem, a neurociência é um campo de estudo, mas, na verdade, a ênfase é o comportamento, que a neurociência vai explicar, né? A gente se comporta de tal maneira, dada a nossa estrutura hormonal. Eu fui pesquisar, pastor, eu fui estudar o assunto, porque eu trabalho com libertação espiritual. Desde que eu converti, Deus me colocou nesse caminho, trabalho com libertação espiritual. Mas, com o tempo, eu fui percebendo que, como nós somos corpo e alma, né, nós temos que ser tratados nos dois campos da nossa vida. E muitas vezes eu comecei a perceber que é um limiar muito estreito entre a alma e o espírito. A alma é a nossa estrutura, a nossa consciência, né? E o nosso espiritual. E muitas vezes a gente confunde a depressão, por exemplo, a ansiedade, uma crise que o irmão está passando, a gente confunde com o demônio. E eu fui estudando, então, primeiro para justificar o pastor, por que Deus me despertou a entender, né, buscar, estudar e pronto. Aí agora a gente consegue ter uma visão separando as coisas, né? Há questões que são patológicas, há questões que são problemas psicológicos mesmo, a pessoa precisa mesmo de um acompanhamento, precisa de um psiquiatra, e há questões que são terapêuticas, são de aconselhamento. Então, no caso da depressão, né, que a gente acompanha, ajuda, é uma terapia, um acompanhamento, é um aconselhamento que a gente leva ao irmão. Então, a pessoa vai nos procurar, os contatos vão estar aí, a gente vai acompanhar o caso, nós vamos entender a estrutura da pessoa, saber se ela já faz um acompanhamento médico, porque normalmente precisa, no primeiro momento, desse acompanhamento médico, e depois a gente vai entrar com a palavra de Deus. Porque tudo tem solução. A cura vem de Deus, através do médico, através do seu psicólogo, através do seu aconselhador, né? Pastor, né? Então, nós vamos conduzir a pessoa nesse processo de conversa, de investigação, ajudar a pessoa a identificar o que causa aquilo na vida dela. Se é espiritual, vamos trabalhar com a libertação espiritual, porque o demônio existe e aprisiona a alma. Se é de comportamento, nós também vamos tentar ajudar. Se é médico, se é questão psiquiátrica, eu sou o primeiro a aconselhar. Aliás, pastor, há pessoas que eu não avanço na conversa, na terapia, enquanto ela não procura um médico, porque a gente percebe que primeiro momento, às vezes, precisa de acompanhamento médico. Então, o trabalho basicamente é este, e ele é personalizado, não é nada que se pode ser aplicado para grupo,
porque tem um contexto, né, pessoal de cada um tem o seu momento de vida. Queria aproveitar e também falar para os irmãos, né? É muito comum, eu estava falando para o pastor Altamiro, muito mais comum do que a gente pensa, de irmãos, líderes que estão passando por suas lutas. O salmista fala assim, por que está abatido a minha alma? Né? Então, nós passamos por essas lutas. Pastores, às vezes nós temos tristes notícias com pastores que, né, às vezes, pastor, infelizmente, tiram a vida. E quando você vai ver o histórico, ele estava passando um quadro depressivo e não foi acompanhado, e oraram sobre ele e tal, mas talvez faltou uma condução assim mais adequada. Então, meu irmão, você que está ouvindo a palavra, você que está nos assistindo aqui agora, procure ajuda. Primeiro, entenda que esse é um mal comum na vida de todos nós, né? Eu já passei por situações deprimentes na minha vida. Procure ajuda, ore a Deus, busque o seu médico e, se você quiser, né, se a gente tiver aí condição, a gente também vamos te ajudar no aconselhamento, no acompanhamento. Com certeza nós vamos ampliar esse atendimento e é o que nós queremos, gente. Esse programa aqui, como eu já disse, é mostrar os problemas e buscar as soluções, né? Então aqui nós já estamos vendo solução sobre a depressão, que é uma coisa que de repente vai matando a pessoa aos poucos e ele chega a um certo determinado momento que ele acha que já não tem mais jeito. E quando ele acha que não tem mais jeito é onde ele vai partir para aquilo que não deveria partir, né? E acaba fazendo coisas terríveis como suicídio e tantas outras desastres mais, né? E nós vamos buscar soluções para isso. Deus vai preparar espaço, vai preparar o local, Deus vai preparar as equipes, porque isso arde no nosso coração, é de resgatar vidas, arde em nosso coração, de resgatar pessoas, tirar de uma vida que ele não nasceu para aquilo, tirar de uma vida que ele não foi criado para aquilo, né? Eu tenho visto, pastor, o senhor também deve ter presenciado isso, mães que chegam na igreja pedindo socorro, pastor, não aguento mais. Um dia chegou uma senhora, pastor, não aguento mais. A minha filha, pastor, 15 anos de idade, começou a andar com más companhia, hoje está viciada em droga, no crack, pastor, não vem em casa mais, a menina está morrendo. Agora imagina a situação de uma mãe dessa, que criou a menina para ser uma pessoa bem-sucedida e tal, e de repente vê uma adolescente nessa situação, sabe? Então o nosso trabalho é para resgatar essas pessoas e resgatar a felicidade da mamãe, a felicidade do papai. Esse é o nosso objetivo, o objetivo deste programa Resgate. Então nos ajuda também em oração, para que nós possamos conquistar o nosso espaço, o nosso objetivo, para que possamos ampliar mais ao atendimento a estas pessoas. E olha, pastor, eu tenho um sonho que, se fizermos um trabalho bem feito, com o apoio que nós precisamos de Ministério Público, de Direitos Humanos, vamos conseguir muitas coisas. Mas precisamos disso, das pessoas amar ao próximo. Como o pastor acabou de dizer, a Bíblia nos relata que muitos homens de Deus, pessoas de Deus, entraram em depressão, né? Entraram em situação que disse o caso de Elias: Senhor, não aguento mais. Pronto, quer dizer, ponto final. Eu não sou melhor que os meus pais. Tira a minha vida. Quando a pessoa chega a esse momento e fala, tira a minha vida, é que ele está dizendo, não tem mais solução para mim. Mas para Deus sempre tem uma solução. Nós vamos a um break e já a gente volta e nós vamos comentar sobre como nós vamos poder ajudar estas pessoas também e vamos falar mais sobre a depressão. Já a gente volta, não saia daí. Universo TV, uma nova opção para você. Olá pessoal, aqui é a cantora Mari Borges e eu também estou ligadinha na Rede Universo TV. Uhul! Eu sou Maria Gomes e eu estou ligadinha na Rede Universo TV. Olá queridos, eu sou o cantor Regis Danese e eu também estou ligadinho aqui na Rede Universo TV. Olá queridos, aqui é a Midinha Lima e eu estou ligadinha com vocês aí na Rede Universo TV. Deus abençoe. Fala querido, Daniel Araújo, pastorzão na área, eu também tô ligado na Universo TV, viu? Tamo junto, BH, valeu! Olá pessoal, aqui quem fala é Leonardo Gonçalves e eu também estou ligadíssimo na Rede Universo TV. Deus abençoe você.
Reuniões que transformam vidas. Louvor, palavra e orações fortes. Quem participa sabe dizer a importância de reuniões como essa. São milhares de vidas transformadas. Participe de uma de nossas reuniões. Sua vida nunca mais será a mesma. Em meio às adversidades da vida, depressão, vontade de morrer, vícios, Covid-19, vida sentimental frustrada, desemprego, falência e a pandemia que assola milhares de pessoas. Deus levantou um homem sério com o dom de milagres para ajudar a quem precisa de um milagre urgente. Pastor Altamiro Alves, que através da oração poderosa tem curado milhares de pessoas. Pastor Altamiro Alves, o escolhido de Deus. Glórias a Deus, estamos de volta com o nosso programa Resgate, um programa que foi feito para você, para abençoar você e a quem você conhece que precisa realmente das palavras que são faladas aqui neste programa. Aqui a gente traz vários assuntos e hoje o assunto principal é sobre a cura da depressão. Depressão tem cura? Tem solução? Há muitas pessoas que falam que não tem, muitas pessoas que falam que diabetes não tem cura. Chega na igreja, daqui a pouco, pastor, eu fui curado de diabetes. Então, para Deus, sempre tem uma solução. E nós somos pessoas otimistas, que confiamos na palavra de Deus, que acreditamos no poder de Deus. É por isso que a gente enfrenta qualquer situação. É depressão, é diabetes, é câncer, é situação terminal, Deus tem solução. Então, esse é o poder da fé. E por isso, o programa Resgate traz hoje para você sobre o assunto sobre a depressão. Agora, pastor Charles, como se livrar da depressão? É a pergunta que o pessoal faz. Depressão tem cura? Falando no âmbito espiritual, claro que nós sabemos falar sobre o âmbito espiritual, mas de outra forma que o senhor tem aprendido e tem aplicado os métodos para as pessoas se ver livre da depressão. E o senhor tem conseguido, claro, várias pessoas que eram deprimidas, que hoje voltou novamente à vida normal, estão cheios de esperança, confiança no seu futuro, né? Então a pergunta é que as pessoas fazem: depressão tem cura? Claro, depressão, se é uma doença, ela tem cura. A palavra de Deus vai dizer que o nosso Deus é aquele que perdoa os nossos pecados e que sara as nossas enfermidades. O segredo é saber o caminho, por onde eu consigo sair dessa escuridão que eu estou vivendo. E eu, como eu disse, como ela tem várias portas de entrada, pastor, ou ela é patológica, ela é hereditária, ou foi adquirida num trauma, ou é um momento da vida que a pessoa não consegue sair. O importante é identificar, né, o que te levou à depressão, o que causa a sua depressão, e daí a gente consegue ficar mais fácil identificar o caminho de sair. Então, depressão é uma tristeza que se aloja na nossa alma e ela tem que sair. Agora, como é exatamente que nós precisamos aprender com o especialista, o médico, o seu terapeuta, o seu conselheiro, o seu pastor, mas a depressão tem cura. Glória a Deus. Então é isso que nós vamos buscar. Porque na igreja a gente já sabe que nós temos experiências que muitas pessoas foram curadas de depressão. Mas tem aquela pessoa que ao mesmo tempo que ele crê, ele fala, mas será? Perdeu a bênção. Ou crê ou deixa de crer, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E sempre que o Senhor Jesus efetuava uma cura, ele dizia, a tua fé te curou. Então é o poder da fé. Mas tem aquelas pessoas que às vezes não têm a fé suficiente para receber tal bênção. Nós vamos ter uma solução também para esta pessoa, né? Como? Igual o pastor acabou de dizer, existe situações que é para o profissional da saúde orientar, e essa pessoa vai pegar o último e vai se ver livre.
Mas existe outra situação que é espiritual. Quando é espiritual, é na igreja. Mas quando não é espiritual, pastor, nós vamos ter um espaço e os profissionais para isso também é o que nós queremos e desejamos fazer. Deus vai preparar esses espaços, Deus vai preparar toda a documentação que precisarmos, os profissionais que precisarmos, o local que precisarmos para estar trabalhando com essas pessoas e livrando muitas pessoas da morte, livrando muitas pessoas da vida das ruas, da vida das drogas, da dependência química, porque olha, isso é uma coisa terrível o que está acontecendo. Eu estava falando um dia desse aqui, pastor, quando você vê passar qualquer reportagem sobre a Cracolândia em São Paulo, você fica assustado, gente, mas isso não é Brasil, não é possível. Então, São Paulo, como se a Cracolândia dominou São Paulo. Mas será que não tem solução? Eu vejo que tem solução, né? E Belo Horizonte, a gente passa nas ruas da cidade de Belo Horizonte, próximo à rodoviária, próximo a esses locais mais ermos assim, você vê a quantidade de pessoas que estão ali, nas ruas, usando drogas, e outros ali esperando a ajuda de alguém para se alimentar, um cobertor para dormir, e nem todos são maus elementos. São pessoas de família, a maioria são pessoas de família, pessoas que sofreram uma decepção no casamento, na família, e achou que a solução seria sair de casa e as drogas montou em cima. Então nós estamos buscando solução para isto. Tanto a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é independente de placa, é o povo do Senhor Jesus buscando solução, como também nós vamos buscar solução também na área profissional da saúde e da área necessária para ajudar estas pessoas a sair da depressão. Depois você vai poder nos procurar, mas por enquanto nós podemos deixar o telefone do pastor. Eu acho que você já anotou, se não anotou ainda, pode anotar o telefone do pastor também para você fazer contato também com ele, né? Você que está sofrendo com depressão, começar já um aconselhamento para te fortalecer, para deixar com você mais firme e decisivo em vencer esta depressão. Nós temos vários assuntos. Se for para o lado da Bíblia, a gente vai ver que a solução que Deus deu para Elias foi trazer o alimento do céu que ele precisava, que era o pão e a água do fortalecimento. Comeu aquele pão, bebeu aquela água, simplesmente o Senhor disse, vai, porque ainda é longa a sua caminhada, não está na hora de parar. Eu queria pegar um gancho, isso é poderoso que o pastor falou. Sim. Deus mostrou um caminho ali para Elias. Primeiro, Deus tratou de quê? Do corpo. O corpo dele precisava de um tratamento. Então, Deus dá o pão, dá a água, e depois Deus dá o propósito. Elias pensou que a vida já não fazia sentido. Esse é um quadro depressivo. A pessoa não tem ânimo de levantar porque não tem perspectiva do dia, já acha que não vale a pena se esforçar. Elias estava assim. Depois Deus chama Elias, leva para fora e Deus mostra o propósito da vida para Elias, né? Você ainda tem que ungir o rei, você ainda tem que ungir o seu sucessor, você ainda tem que fazer um discípulo que seria Eliseu. Então, assim, essa passagem, eu queria pegar o gancho na palavra do pastor, ela é poderosa, ela vai mostrar exatamente isso, é o tratamento do corpo, o tratamento da alma, o tratamento do propósito, do aconselhamento. Então, nós precisamos estar, assim, abertos, né? A ouvir, a entender o caminho, e o Senhor tem sempre para nós uma resposta. Quando Elias decidiu a parar, é porque ele olhou para a sua condição e capacidade e falou, não aguento mais, não sou melhor que meus pais, não dá para me sair daqui, não dá nem um passo. Só que com Deus a coisa é diferente, pastor. O alimento que o Senhor deu para Elias fez ele andar 40 dias e 40 noites sem comer mais, sem dormir. Só a Bíblia fala que só com a força daquela comida, quer dizer, não comeu mais. 40 dias e 40 noites foi alimentado com aquela comida que Deus deu para ele, porque ele pensou que era momento de parar. Deus está dizendo, ainda é longa a sua caminhada. Então você que está com a depressão, de repente você pensa, pão, para mim acabou, não vou sair do lugar mais, não dá mais, você está enganada, você está enganado. Ainda é longa a sua caminhada. Deus tem muita coisa a fazer através de você. Pastor, mas quem vai me ajudar? Nós estamos aqui, já te ajudando,
e pronto para te ajudar, não é isso, pastor? Amém. Amém. Você tem muito o que fazer para Deus. Esse lugar que você está, você que está passando por essa situação, não é o lugar planejado por Deus na sua vida. A sua vida é importante, o Senhor quer usar você, precisa de você, inclusive isso é a sua motivação de vida. Por isso Deus teve que tratar o profeta Elias. Outra situação interessante de Elias, ele pensou que estava sozinho, pastor. Primeiro ele pensa que não ia conseguir resolver o problema, depois ele tinha um falso entendimento que ele andava sozinho, e ele fala assim, só restou eu nessa terra, só restou eu como profeta. E esse é outro engano na vida da pessoa que está passando por essa luta. Então Deus tem colocado muitas vezes pessoas especiais do seu lado, Deus tem colocado condição de você tratar, e você às vezes não tem observado que essa é a porta que Deus está dando para você. Elias aprendeu com Deus, ele tratou o corpo, ele olhou para o lado, descobriu que havia mais 7.000 que não dobraram o joelho para Baal. Como hoje tem homens e mulheres de Deus, hoje tem profissionais preparados para ajudar você, e depois ele ouve a palavra de Deus, que é a libertação plena, e entende o propósito de Deus para a vida dele, e eu tenho certeza que isso é o que falta no coração das pessoas, entender o verdadeiro propósito da vida, que é servir a Deus. Precisamos entender que o mesmo Deus que enviou o anjo para levar o pão e a água que Elias necessitava, para te fortalecer e prosseguir a sua caminhada, é o mesmo Deus que preparou esses 2 anjos que estão aqui na sua frente, na sua tela, para levar para você esse alimento que é a palavra de Deus. Como diz em Isaías capítulo 60, versículo 1, levanta-te e resplandece, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Foi o que aconteceu com Elias. Comeu pão, bebeu água, levantou, andou 40 dias e 40 noites somente com a força daquela comida. Eu quero dizer para você, no nome do Senhor Jesus, estamos aqui para te ajudar, mas olha, tome posição, não é hora de parar. Depressão não vai te levar, não, muito pelo contrário, você vai dar a volta por cima, porque Deus te criou para dominar e não ser dominado. Quando Deus cria o homem, então, pastor, inclusive, lembrando desta palavra, eu quero dizer para vocês, foi a semana retrasada. Semana retrasada chegou uma pessoa na igreja, eu estava pregando no centro de Belo Horizonte, na rua Tupis. Aí chegou uma pessoa e depois do culto, ele foi lá na frente do altar, me pedir ajuda, falou, pastor, eu sou dependente de bebida alcoólica, eu não consigo, eu sou viciado, pastor, isso está acabando comigo, com o meu profissionalismo, e eu já não sei mais o que fazer. Aí eu disse para ele, você quer parar? Eu quero, pastor, mas eu não consigo, então você vai parar agora, presta atenção, nas palavras que eu vou te dizer. Eu disse para ele, o que eu sempre falo, 3 frases, eu quero, porque se você não quiser, nem Deus vai te ajudar. Eu quero, eu posso, eu vou conseguir, tá? E contei para ele a minha história, que eu fumava 2 maços de cigarro por dia, eu só parei quando eu coloquei na minha cabeça que eu posso dominar. Eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Então eu falei para ele, então olha, escuta esta palavra, preste atenção. Eu tirei um tempo para ele, para atender ele. Falei, olha, Deus criou você, porque quando ele criou Adão, ele criou nós. Deus criou você e disse, domine sobre toda a terra. Presta atenção comigo aqui, eu olhando dentro dos olhos dele, e disse para ele, o homem domina um avião com 400 e tantos passageiros, o homem domina o metrô, domina uma carreta, domina um carro, o homem domina a mais perigosa fera da floresta, coloca no zoológico para todo mundo olhar, o homem dominou. Agora, como é que uma cachaçinha ou um pino de cocaína vai te dominar? Que homem que você é? Falei desse jeito com ele. Então, assim como eu fiz, faça você também. A partir de hoje, eu me domino. A partir de hoje, bebida não me domina, porque Deus me criou para dominar e não ser dominado. E ele tomou aquela palavra, eu fiz a oração por ele e falei com ele, a partir de hoje, nunca mais você põe bebida alcoólica na sua boca. Aí ontem, segunda-feira, eu cheguei lá na igreja, eu dei uma passada na igreja, ele estava no culto, me parece que do meio-dia. Aí depois ele veio me procurar, pastor, desde aquele dia que o senhor falou comigo,
e eu não bebi mais bebida alcoólica nenhuma. Eu falei, e nunca mais você vai beber. Toma a posição que o Senhor te colocou. Deus te colocou como posição de vencedor. Deuteronômio capítulo 28, versículo 13, está escrito assim: e o Senhor teu Deus te porá por cabeça e não por cauda, para estar sempre por cima e nunca por debaixo. Quando guardardes as palavras que vos mando hoje. Se você guardar esta palavra que o Senhor está mandando para você, você vai ser liberto de depressão, você vai ser curado, você vai ser liberto de drogas. É o que eu falei com ele. E ele chegou ontem e estava me dizendo, pastor, aquela palavra que o senhor falou comigo, pastor, até hoje eu não bebi bebida alcoólica nenhuma e não vou beber mais. Ele estava perdendo o emprego, estava perdendo família, tudo. Sabe? Então tem coisa, pastor, que às vezes, através de uma palavra, se resolve uma situação drástica, né? Por isso que nós somos pastores, somos conselheiros, procuramos profissionais das áreas necessárias para libertar as pessoas. Claro que nem sempre é só a área espiritual, depende de nós também, fisicamente, pessoalmente, decisivamente precisa, né? Mas estamos aqui para ajudar. Deus tem feito coisas tremendas. Pastor, nós vamos ao final do nosso programa agora, mas nas suas considerações finais, pode falar o que o senhor queira falar sobre o seu trabalho, sobre o trabalho da igreja, dar o endereço da sua igreja, os dias de culto também. Fique à vontade. Amém. Nós estamos ali na Rua Rio Comprido, ali no Riacho, 1600. Estamos ali para ajudar, servir você, fazendo a obra de Deus. Os nossos contatos foram colocados aí e estamos à disposição, pastor, no que for necessário para ajudar o reino de Deus. Somar as nossas forças para fazer a vontade de Deus, esse é o nosso propósito de vida. Isso é que nos tira da depressão. Nós temos propósito de vida. Maravilha, pastor Charles. Foi um prazer ter o senhor aqui no nosso programa de hoje. Vai voltar outras vezes, porque nós temos muitos assuntos para estar falando, para ajudar as pessoas. Nós queremos ajudar as pessoas. Temos um coração voluntário para ajudar as pessoas. E Deus vai abrir portas para nós. Deus vai abrir porta para o teu povo que quer ajudar as pessoas, em nome do Senhor Jesus. Então quero agradecer o carinho da sua audiência, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te fortaleça. E atenção, você que estava com depressão, você pode ser curado agora. Nós vamos orar agora, você pode ser curado agora. Tome esta palavra que você ouviu, põe no seu subconsciente, no seu coração e diga: eu quero, eu posso, eu consigo. Vamos orar? Momento de oração aí, produção. Vamos orar, falar com o Senhor? Momento de oração. Pai, em o nome de Jesus, juntamente com o pastor Charles, estamos aqui ligando a nossa fé e a nossa oração ao Senhor, por estas pessoas que estão do outro lado, Senhor, nos assistindo e que sentiram agora o desejo, a vontade de sair desta vida que está te deixando para baixo. A tua palavra diz, Senhor, através do apóstolo Paulo: tudo eu posso naquele que me fortalece. É o Senhor que nos fortalece. E por isso, Deus, eu quero pedir ao Senhor que fortaleça esta pessoa que está me assistindo agora. Esta pessoa que está nos assistindo, fortalece, meu Deus, para que possa a partir de agora deixar o vício, deixar as drogas, deixar a depressão, erguer a cabeça e tomar posição de vencedor. Ser cabeça e não cauda, estar por cima e nunca por debaixo, quando guardardes a tua santa palavra, Senhor. Obrigado, Deus, por mais este programa. Obrigado pelo pastor Charles. Abençoa a igreja do teu servo, abençoa o ministério. Nos abençoa, Pai. Abençoa este programa, em o nome do Senhor Jesus. Queridos, eu quero neste momento dizer a vocês que nos ajude a manter este programa no ar. Claro que nós temos uma despesa muito alta para estar com este programa aqui. E aí a produção já colocou aí na sua tela nosso endereço bancário para você fazer a sua contribuição, como Deus tocar no seu coração. Você sentiu que este programa é de Deus, está abençoando vidas? Então nos ajuda a continuar com este programa no ar, tá bom? Aí está a nossa conta bancária, você pode fazer a sua doação, o seu Pix, será muito bem-vindo e consagrado ao Senhor nosso Deus. Desde já, que Deus te abençoe, muito obrigado por tudo,
Que o Senhor nosso Deus continue te abençoando e este programa continue abençoando muitas pessoas. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo programa.